Fala, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Torcida Carioca. Meu nome é Alexandre e estamos aqui para trazer as últimas informações dos nossos clubes do Rio para vocês. Mas antes das notícias, vim aqui pedir vocês, botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para todos os vídeos e deixe seu like. Seu like ajuda muito no crescimento do nosso canal, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo Botafogo. Botafogo vem à procura de jogadores para reforçar o seu elenco para a temporada. E o clube veio buscar informações sobre o atacante Anselmo Ramon. Excelente atacante de 31 anos, centroavante 9 mesmo, que lá da Chapecoense foi campeão brasileiro da segunda divisão com a Chape e foi campeão agora estadual. Destaque da Chapecoense, jogador foi procurado. A diretoria do Botafogo conversou com o staff do jogador, que gostaram muito da proposta do Botafogo. Então, vão começar uma negociação. Por enquanto, a Chape não foi informada, não foi procurada. Segundo a Chapecoense, não teve nenhuma informação sobre isso. E a staff do jogador ficou muito satisfeito com a procura do Botafogo. Seria uma boa contratação, porque ele é um bom 9. Para substituir o Babi que saiu, ele é muito melhor que o Babi. É um jogador pronto para resolver o problema ali do 9, certo? E mais dois jogadores foram oferecidos pelo empresário Carlos Leite, que são eles o jogador Felipe Bastos, que já foi jogador do Botafogo no Sub-20, foi vendido para o PSV antes de estrear pelo profissional, foi vendido para o PSV da Holanda, e o jogador Marlone, atacante Marlone, aquele lourinho que era do Vasco, foi pro Sport, ou do Corinthians, ou vários clubes aí. Então os dois estão sem clube. O Felipe Bastos, volante, ele está sem clube desde quando rescindiu com o Vasco, né? Teve um atrito aí com o ex-técnico Sapinto, português Sapinto, e desde então ele vem sem clube. E os dois estão empresariados pelo Carlos Leite e viriam sem custos. Seria um volante muito bom. Os dois ali seriam para chegar para ser titular no time do Botafogo. Dois jogadores experientes. O Felipe Bastos num volante, né? Joga ali tanto na volância quanto na meia direita. Bom cobrador de faltas. Fez vários gols pelo Vasco, mesmo sendo volante. É um jogador que tem pulmão, que corre os dois tempos ali, o tempo todo. Então é uma ótima contratação para o Botafogo. E o Marlone joga mais de segundo atacante, joga ali como meio centralizado, segundo atacante. Se o Botafogo conseguir fechar com o Anselmo Ramon, esses dois aí seria uma boa para já ver como titular. Se o Anselmo Ramon fechar mesmo, rapaz, vai ser... Vou falar para você que o Botafogo encorpa bonito. Os jogadores que estão aí, os três que entrarem, vêm para ser titulares. Beleza? Agora é torcer para que dê tudo certo. E o Botafogo joga hoje, às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo, tá? Botafogo pega o ABC pela Copa do Brasil. Botafogo vencendo, se classifica para a terceira fase, assim como o Vasco, e embolsa R$ 1.700.000. Seria uma ótima para o Botafogo. O Botafogo tem um amplo aproveitamento contra esse time. Foram apenas 4 jogos e o Botafogo venceu as 4, certo? Eles não se enfrentam desde 2015. Então, eles se classificaram para a segunda fase, tendo um empate de 1-1, e o Botafogo meteu 5-0 no Motoclube. Então, o Botafogo vai vir com o mesmo time que enfrentou ali o Volta Redonda, com exceção do Navarro, que não joga. Quem vai jogar vai ser o Matheus Nascimento, um garoto alto, de cabelinho enroladinho, da base, uma grande promessa do clube de General Severiano. Agora, dando oportunidade para esse menino aí, crescimento, e depois não vende assim fácil, não. Segura o garoto. Mas Botafogo vem com o time, mesmo time que jogou contra o Volta Redonda, teve esse período de treinamento e vai entrar com o Matheus Nascimento. Beleza? Então vamos lá, boa sorte, Botafogo. Vamos passar aqui, vamos falar do Fluminense. Boas notícias nas Laranjeiras. O Fluminense fechou a contratação do zagueiro Manuel, ex-Cruzeiro. O Fluminense fechou a contratação dele até dezembro de 2023. O jogador veio sem custos, rescindiu o contrato com o Cruzeiro e o Fluminense fechou essa contratação para a zaga. Zaga, inclusive, que ainda está em negociação com o David Braz, que contraiu o Covid e vem tentando a sua rescisão com o Grêmio. Precisa acelerar um pouco isso aí, né? Mas as conversas estão encaminhadas,
precisa só de mais um acerto lá de rescisão com o Grêmio para assinar com o Fluminense. Fechando essa zaga do Fluminense ali. Uma outra informação muito boa, o Fluminense renova com o volante Iago. Aquele mesmo que, quando o Dodi saiu, ele assumiu ali, deixou o pessoal sentir nenhuma falta do Dodi, que o Iago vestiu bem a camisa, é um bom jogador que se contunde pouco, é um jogador de aquele tipo operário, joga para o time. Então ele vinha com contrato até dezembro de 2021, já poderia agora em junho assinar um pré-contrato e sair de graça para um outro clube. O Fluminense prorrogou por mais um ano, o contrato dele vai até dezembro de 2022, então renovação feita, jogador que merece uma renovação, merece ser ali uma ajuda do clube. Então, uma ótima notícia para os tricolores. Uma notícia aqui, negociação, o jogador saindo. O Fluminense vem fechando, no caso, o empréstimo do Michel Araújo, jogador de 24 anos, aqui do Fluminense, veio bem na fase do Odair Hellmann. Inclusive, ele está se transferindo por empréstimo para o Al-Wash, time do Odair Hellmann, que indicou ele. Né? Ele perdeu um pouco de espaço depois da garotada da base, o John Kennedy e principalmente o Arisco Kaique. Então perdeu um pouco de espaço ali. Na época do Odair ele vinha como titular, vinha bem. Então o Odair pediu a contratação dele, está saindo por empréstimo de um ano, no valor de R$1,5 milhão. Um bom empréstimo, um jogador, né, sendo valorizado. Ele está indo com um passe fixado em $3,5 milhões, R$16 milhões. Está indo com um ano de empréstimo. O Fluminense, quando contratou ele por R$3 milhões. Se tudo der certo nesse empréstimo, ele pode estar sendo vendido por 16 milhões. Olha que beleza, que bom negócio. Veio por 3 milhões, sendo por 16. Acredito que lá ele vai se dar bem. Né? Um jogador que vai lá para fora, para o mundo árabe, é mais fácil. A adaptação que demora um pouco, mas ele vai chegar lá com um técnico, já conhecendo ele e sendo indicado pelo técnico. Então, tudo muito bem encaminhado. Vai dar tudo para dar certo. Né? E vamos lá. Casares e Abel Hernandes compareceram hoje para fazer exames e tudo indica se assinar contrato entre hoje e amanhã. Já apareceram no BID a rescisão de contrato, o Casares com o Corinthians e o Abel com o Inter, e então já estão liberados, fazendo exames médicos para assinar contrato. Beleza? Então, essas foram as notícias do Fluminense. Vamos falar aqui do Vasco. Vasco da Gama, que anuncia o 7º reforço da temporada. O jogador Ramon, volante Ramon, que já foi jogador do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Então, retornando ao clube de São Januário, depois de algumas passagens por outros clubes aí, veio da Europa, veio para o Flamengo. O Flamengo ele não foi bem, estava com um saláriozinho bem salgado. Foi para o Grêmio também, ficou esse ano no Grêmio, que passou, ano retrasado, passou no Grêmio, ficou lá preso, salário alto, foi negociado para a China. E na China ele estava até que indo bem, sendo que a China a gente não tem muito parâmetro, saber como é muito lá, né? Então, veio para o Vasco, escolha do jogador, o jogador quis vir para o Vasco, e o Vasco fez uma excelente contratação, porque o Vasco fez o quê? Contrato de produtividade. Ele no Flamengo ele não veio bem, salário alto, no Grêmio também não veio bem com salário alto. O Vasco vai chegar ali, vai dar essa oportunidade a ele, um time em formação, pode cair muito bem ali, botando a cabeça no lugar, botando ali para jogar, pode vir ser uma boa contratação, e o Vasco fazendo esse contrato de produtividade, não vai se gastar muito. Se der certo, se der certo, beleza. Se der errado, o risco foi pequeno, né? O prejuízo foi pequeno, no caso. Então, conhece o clube, pediu para voltar, então vamos ver se vai dar certo. É uma boa contratação ali para o Vasco, aquele meio ali. O Andrei está sendo sondado pelo Santos, e o Santos é caloteiro. Se o Vasco for vender, é dinheiro na mão, porque o Santos é caloteiro. Tá devendo sorteio até hoje. Paulista é assim, né? Carioca fez um negocinho, ninguém vende pau em cima. Agora, se algum time carioca, qualquer probleminha que dá, aí pronto, acabou o mundo. Por isso que aqui eu só falo do Clube do Rio, que eu tenho... Paulista aqui, ó, não gosto. Mas vamos lá. Vamos falar aqui. O Vasco vem procurando um lateral esquerdo.
né, para fazer a reserva do Zeca. O Zeca é um lateral polivalente, joga na esquerda ou na direita, então o Vasco está procurando um lateral esquerdo. Apesar que tem o Riquelme, bom lateral da base, mas garoto muito novo ainda. Então o Vasco quer um lateral já para chegar ali e assumir se caso o Zeca se machucar ou ficar suspenso. E o Vasco está procurando um excelente lateral. O que está na alça de mira do Vasco é, no caso aqui, o Jean Vitor, lateral do Boa Vista. Lateralzinho muito bom. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Estadual de 2020, certo? O último jogo que eu vi dele foi o jogo contra o Flamengo, que ele fez até um gol. Ele ofensivamente, ele é muito rápido, ele corta para bater, ele bate de fora, é muito bom lateral, apesar que tem uma canhotinha que é um coice, hein? Chuta forte. E defensivamente não deixa a desejar. Ali é um dos jogadores ali de imensa importância do Boa Vista, de destaque do Boa Vista ali. Ele ali é um dos destaques do Boa Vista. Seria uma ótima contratação. O Zeca que abre o olho, que se o Vasco fechar com ele tiver uma oportunidade, o que eu vi, eu já vi jogo dele no ano passado, que pegou o Fluminense, eu vi jogo do Fluminense e do Botafogo, que o Boa Vista fez. Foi muito bem. Contra o Flamengo, ele deu um calor danado. O Mateuzinho teve que correr muito atrás dele. Muito bom lateral. Vasco, ótima contratação. Vamos lá, vamos falar aqui do Flamengo. No Flamengo, o Rogério Ceni deve aproveitar o clássico contra o Vasco para definir a zaga que vai jogar a estreia da Libertadores. Pois Rodrigo Caio está suspenso, né? Não pode fazer a sua estreia. E o Rogério tem o Ilharão como titular e está na dúvida entre o Bruno Viana e o Gustavo Henrique. Ainda tem o Léo Pereira por fora, correndo por fora, mas mais em cima desses dois aí. Na minha humilde opinião, eu optaria pelo Bruno Viana, que é um jogador experiente, veio da Europa, já fez 3 jogos com o Flamengo, os 3 jogos irretocáveis. O zagueiro que se antecipa, raramente faz falta, jogador que cerca, é líder em campo, muito bom zagueiro. Eu jogaria o jogo contra o Vasco, seria um bom teste para ele, contra o Vasco, para pegar o Vélez. O time do Vélez, catimbeiro, sabe como é que argentino é? O Gustavo Henrique é meio pesadão, contra argentino eu acho que não seria uma boa. Eu optaria pelo Bruno Viana. Bruno Viana tem futebol para barrar Rodrigo Caio, tá? Rodrigo Caio que tá me jogando mais com nome, mas seria para mim, na zaga ali, é um dos melhores. Eu optaria por ele, certo? O Flamengo ali, no caso, amanhã vai com o mesmo time que jogou, que foi campeão em cima dos paulistas lá, bateu em cima dos paulistas, outra paulada nos paulistas, que eu gosto muito, não sabe que eu não gosto de paulista, não gosto. Eles manipulam muito a mídia. E então, o Flamengo vai com o mesmo time, a exceção ali do Rodrigo Caio, que ele vai aproveitar e ver com qual jogador que ele vai para o Vélez. Vai aproveitar e treinar dentro de um clássico. Ó, que beleza, hein? Então, é o mesmo time. E outra aqui do Flamengo para fechar. Flamengo vem negociando firme com a Amazon. A Amazon que fez uma coisa pontual com o Flamengo, né? Contrato pontual de um jogo. Os números foram excelentes. O Flamengo, a Amazon teve um crescimento de 50 mil assinaturas no coisa deles. Eles fizeram essa pontual com o Flamengo para ver os números como ficariam. Ficaram muito bons. A Amazon Brasil passou esses números para a Amazon dos Estados Unidos e eles lá estão dando o aval para a negociação. A negociação já está rolando segunda, terça, já teve muita conversa ontem e é bem provável que venha para a parte de trás das costas, já que a Itapemirim ainda não finalizou, no caso, a sua parte da empresa aérea. Estão resolvendo alguns problemas lá ainda, por isso não fechou com o Flamengo. Então, Itapemirim vai ficar disponível para o braço, porque a Amazon deve vir para as costas. É bem provável que até sexta-feira já tenha uma boa notícia. Beleza? Pessoal, agradeço a vocês. Por hoje é só. Beleza? Amanhã mais coisas sobre Flamengo e Vasco, Clássico dos Milhões amanhã. E até amanhã, família Torcida Carioca. Peço a vocês para se inscrever aqui no canal. Botãozinho vermelho, escrito inscreva-se. Acione o botãozinho. Acione o sininho da notificação, deixa um like para ajudar no nosso canal. Beleza, família Torcida Carioca? Um grande abraço.